Por trás de um nome aparentemente neutro, esconde-se um poderoso mecanismo de alocação do dinheiro público e também de capital eleitoral. Estamos falando das emendas parlamentares, instrumento garantido aos deputados federais e senadores em relação ao orçamento da União. Vamos entender por que essas emendas são importantes e tão polêmicas. Nosso vídeo de hoje é sobre... O que são emendas parlamentares? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Para você que ainda não é inscrito no canal da Inove Treinamentos, inscreva-se e ative o sininho para receber nossas novidades com exclusividade. Aproveite também, deixe o seu like nesse vídeo. Todos os anos, o governo federal precisa elaborar um projeto de lei orçamentária que determinará os gastos federais do ano seguinte. Para que esse processo seja mais transparente, o orçamento precisa ser apresentado ao Congresso Nacional. Esse, por sua vez, analisa o projeto e define se aprova ou não aprova a proposta do governo. É nesse momento que podem ser apresentadas as emendas parlamentares, ou seja, alterações no orçamento anual feitas diretamente pelos deputados e senadores. Elas podem ser de três tipos. Emendas de apropriação, acrescentam despesas para o projeto. Emendas de remanejamento, proposição de novos projetos com uso de recursos já previstos no projeto de lei original. Emendas de cancelamento, suprimem alguma despesa prevista. Todas as emendas precisam passar pela análise da Comissão Mista de Orçamento para serem aprovadas. Também é necessário apresentar um projeto detalhado que justifique o uso dos recursos. As emendas são vistas por muito como um instrumento positivo. Segundo os defensores, dar esse poder aos parlamentares significa alocar de forma mais eficiente os recursos do orçamento. Os deputados e senadores conhecem muito melhor a realidade de seus estados, regiões e localidades do que o governo federal, que não consegue dar conta de dar atenção às múltiplas demandas de cada um dos recantos do país. Por isso, os projetos vindos de emendas parlamentares seriam bem mais direcionados, atendendo de forma eficiente aos principais anseios de cada localidade. Mas, na prática, as emendas criaram relações problemáticas. Até 2015, as emendas parlamentares eram executadas livremente pelo governo federal. Ou seja, os parlamentares as propunham, mas o governo definiria se os recursos para as emendas seriam liberados e quando. Por isso, esse instrumento tornou-se uma forma de barganha entre o Executivo e o Legislativo, semelhante às indicações de ministro. Os recursos das emendas eram liberados pelo governo em momentos estratégicos, quando havia, por exemplo, necessidade de grande apoio do Legislativo para aprovação de projetos de interesse do governo. Foi então que surgiu a Emenda Constitucional 86, aprovada em março de 2015, conhecida como a PEC do Orçamento Impositivo, que estabeleceu um valor mínimo vindo de emendas parlamentares que devem, obrigatoriamente, ser executadas no ano seguinte. Esse valor equivale a 1,2% da receita corrente líquida do ano anterior, um pouco mais de 10 bilhões em 2020. Isso significa que hoje, para cada parlamentar brasileiro, é garantida uma cota individual de pouco menos de 16 milhões de reais que podem ser destinados a um máximo de 25 emendas diferentes. Mas existe uma ressalva importante. Metade do valor das emendas precisa ir para a saúde. Além dos deputados, as bancadas estaduais também podem apresentar emendas ao orçamento. São permitidas duas emendas que liberam até 0,8% da receita corrente líquida, o que significa cerca de 220 milhões por bancada em 2020. Os recursos são destinados a projetos de grande relevância para os estados ou região dos parlamentares. Além das bancadas estaduais, as comissões permanentes do Senado e da Câmara, além das comissões mistas permanentes, que incluem senadores e deputados federais, são mais um grupo com direito a emendar o orçamento. O limite é de 8 emendas por comissão, mas não há teto para os valores propostos. A Emenda 86, na prática, fortaleceu os parlamentares, pois garantiu que uma cota mínima de emendas será sempre executada. Por outro lado, diminuiu o poder de barganha do governo, mas ainda preservou uma capacidade, ditar o ritmo de liberação dos recursos das emendas. Em maio de 2017, por exemplo,
foi noticiado que Temer planejava liberar os recursos de emenda mais cedo que o programado, para garantir apoio à reforma da Previdência. As emendas parlamentares são tradicionalmente utilizadas para projetos que agraciam as bases eleitorais dos congressistas. Ficam de olho nas emendas, principalmente os prefeitos que dependem em parte desses recursos. Ou seja, assim como o governo possui uma vantagem em liberar as emendas para o Congresso, os parlamentares conseguem barganhar com políticos da esfera municipal. Vale notar que deputados estaduais também têm o poder de emendar o orçamento estadual, o que garante poder semelhantes aos dos deputados federais e senadores, dentro de seus respectivos estados. Esse quadro é criticado por muitos prefeitos, que culpam o modelo de tributação brasileiro, excessivamente centralizado na União. Com o grosso dos tributos arrecadados no nível federal, cria-se uma dependência do poder municipal em relação a Brasília, pois são eles que podem garantir verbas realmente significativas para investimento nos municípios. Além da questão da barganha entre deputados, senadores e respectivas bases eleitorais, existem também casos mais graves, envolvendo o uso de emendas parlamentares. Não são raros escândalos de corrupção ligados ao uso desses recursos. Há casos de deputados que supostamente cobravam propina sobre a liberação de emendas a determinados grupos empresariais, como o ex-deputado federal e hoje deputado estadual de Minas Gerais, João Magalhães, que foi acusado de vender emendas por propinas de 10% a 12%. O escândalo dos anões do orçamento, desvendado em 1993, é um dos casos mais clássicos de corrupção envolvendo emendas. Segundo o Estadão, o esquema consistia em fraudes no orçamento da União, como desvio de recursos para organizações sociais fantasmas e para empreiteiras, como a Odebrecht, hoje implicada na Operação Lava Jato. Esses desvios eram acertados por emendas via Comissão Mista de Orçamento, da qual fazia parte o deputado João Alves, apontado como chefe da quadrilha. Por conta da repercussão do caso, foi instalada uma CPI, que pediu a cassação de 18 deputados, a maioria do baixo clero da Câmara. Mas entre eles estava o então presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro, que foi cassado à época. Mais tarde, em 2000, ele foi inocentado pelo STF por falta de provas. Ao todo, 6 parlamentares foram cassados e outros 4 renunciaram. Os 8 restantes foram absolvidos. Outro escândalo envolveu o Ministério do Turismo em 2011. Uma emenda parlamentar da deputada Fátima Pelais liberou recursos para uma organização social de fachada que supostamente realizaria treinamentos de pessoal no Amapá. Teriam sido desviados 4 milhões de reais pelo esquema, segundo a Folha de São Paulo. As emendas parlamentares seriam uma forma de descentralizar o orçamento, aumentando a participação de deputados e senadores no processo de definição do uso do dinheiro público. Entretanto, há muitos indícios de que esses instrumentos são descaracterizados e tornando-se uma porta para esquemas de corrupção. Afinal, o que fazer com as emendas? Como evitar que elas não impliquem desvios de recursos? Deixe sua opinião nos comentários e participe de um curso na Inove Treinamentos. Um forte abraço e até mais!